Em meio aos desafios da vida, muitos de nós buscamos freneticamente soluções, estratégias e respostas. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira chave para a paz e a vitória vem não da agitação, mas da quietude? O Salmo 46 nos ensina algo poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é inatividade, é uma estratégia de fé, onde entregamos as nossas batalhas a Deus e confiamos no seu poder para nos guiar. Mas como podemos praticar essa quietude em um mundo tão acelerado? Como deixar de lutar contra as tempestades e confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos? Neste vídeo, vamos explorar como a quietude pode liberar milagres em sua vida e como ela é essencial para o seu crescimento espiritual. Assista até o final para descobrir como descansar em Deus, aprender a viver sem pressa e ver como Ele pode transformar suas situações, mesmo no silêncio. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição para receber mais mensagens que fortalecerão sua fé. Escreva nos comentários: Senhor, me ensine a aquietar minha alma diante de Ti. E compartilhe com alguém que precisa de paz. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, é fácil sentir-se desprotegido e fraco. O Salmo 46 começa com uma promessa poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esta declaração não é apenas uma ideia abstrata, mas uma verdade concreta que nos desafia a confiar, não em nossas forças, mas na força imbatível de Deus. Ele é o refúgio onde podemos descansar e a fortaleza que nos mantém firmes diante de qualquer tempestade. Muitas vezes, tentamos resolver as situações por nossa conta, usando nossos próprios recursos e estratégias. Mas o Salmo nos ensina que a verdadeira força não vem de nossas habilidades, mas de nossa confiança em Deus. Quando fazemos de Deus o nosso refúgio, Ele se torna o nosso escudo, nossa segurança. Não é preciso lutar com nossas próprias mãos, pois é a palavra de Deus que vence as batalhas por nós. Essa ideia de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza quebra a crença comum de que somos apenas responsáveis por nossas lutas. Ao contrário, Deus já se antecipou aos nossos desafios e nos oferece proteção e força, independentemente de nossa capacidade. Ele nos convida a descansar em sua presença e confiar que Ele é capaz de lidar com o que está fora do nosso controle. Agora, pense no último momento em que você sentiu-se sobrecarregado. Qual foi a batalha que parecia impossível de vencer? Lembre-se de que, quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, Ele nos envolve com sua proteção e nos capacita a enfrentar qualquer adversidade. Ao buscar abrigo nele, nossa alma encontra a paz que o mundo não pode oferecer. Se você sente que precisa dessa proteção divina hoje, escreva nos comentários: Senhor, seja meu refúgio e fortaleza. Essa oração de confiança pode mudar a maneira como você encara seus desafios. E, se ainda não se inscreveu, aproveite esse momento para se inscrever e receber mais mensagens de esperança. Em tempos de crise, nossa reação imediata é agir. Correr atrás de soluções, tomar decisões rápidas ou até tentar controlar o incontrolável. No entanto, o Salmo 46 nos ensina que, muitas vezes, a verdadeira vitória não vem da ação frenética, mas da quietude e confiança em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui, Deus nos desafia a deixar de lado a agitação e encontrar paz em sua presença, confiando que Ele está no controle de tudo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quietude não é inatividade, não significa estar parado, ignorando a situação. Pelo contrário, é uma postura espiritual profunda de rendição, onde reconhecemos que nossas forças são limitadas e que a batalha não pertence a nós, mas a Deus. Quando nos aquietamos, transferimos nossas lutas para Deus, permitindo que Ele interceda e intervenha de maneira que nossa mente limitada
não consegue compreender. Essa quietude, enraizada na fé, desafia a crença comum de que sempre precisamos fazer algo para resolver os problemas. Muitas vezes, nossa tendência é agir impulsivamente, mas o Salmo nos convida a ter a coragem de esperar, confiar e descansar. A quietude não é passividade, mas uma estratégia divina que nos coloca em sintonia com a vontade de Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós e por nós. Agora, reflita sobre isso. Quando foi a última vez que você parou para esperar em Deus, ao invés de tentar resolver tudo sozinho? A quietude não é uma fuga da realidade, mas uma forma de trazer Deus para o centro da sua vida, permitindo que Ele lidere e conduza. Ao aquietar sua alma, você se abre para as intervenções divinas que podem transformar a situação de maneira inesperada. Se você sente que precisa aprender a descansar na quietude de Deus, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a aquietar minha alma diante de Ti. Isso é um passo poderoso na jornada de fé. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para receber mais ensinamentos que fortalecerão sua confiança em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos poderosos de como a quietude e a confiança em Deus levaram a vitórias inesperadas. O exemplo de Jó, que enfrentou sofrimento imenso sem entender o porquê, mas confiando que Deus estava com ele, é um dos mais tocantes. Jó não apenas suportou a dor, mas manteve sua fé inabalável, sabendo que Deus tinha um propósito para sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. A quietude de Jó foi a base para sua restauração, mostrando que Deus age, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Outro exemplo significativo vem do Êxodo 14:14, quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Em um momento de desespero, Moisés disse ao povo: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui, Deus manda seu povo ficar quieto e confiar, pois a batalha não era deles, mas de Deus. A quietude precedeu a intervenção divina que abriu o mar e os libertou de uma situação impossível. De maneira similar, em Isaías 37:36, vemos como a quietude de um líder, confiando nas promessas de Deus, levou à derrota de um exército inimigo em um milagre sobrenatural. O rei Ezequias orou e confiou em Deus, e antes que pudesse mover um dedo, o exército assírio foi derrotado sem uma luta. Esse exemplo mostra como a quietude fundamentada em fé pode trazer vitórias, onde o esforço humano não seria capaz. Esses exemplos mostram que a quietude não é passividade, mas um posicionamento estratégico de fé. Quando confiamos em Deus e aquietamos nossas almas, estamos permitindo que Ele atue em nossas vidas de maneiras que não podemos entender. Isso quebra a crença de que precisamos lutar por cada vitória com nossas próprias forças. Deus age quando descansamos nele e entregamos nossas lutas. Agora pense nisso, onde você está tentando lutar sozinho quando deveria estar descansando em Deus. Qual batalha você tem carregado sem perceber que ela já pertence a Deus? Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego esta batalha em tuas mãos. Isso é um passo importante em direção à vitória divina. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para receber mais exemplos poderosos da Bíblia. O medo tem um poder paralisante. Ele nos faz acreditar que somos pequenos, incapazes e vulneráveis. Quando o medo entra em nossas vidas, nossa primeira reação é geralmente o pânico, a ação desesperada para tentar controlar a situação. Mas o Salmo 46 nos ensina que a quietude, enraizada na fé, tem um poder muito maior do que o medo. Ela cria o espaço necessário para que Deus entre e atue de maneira sobrenatural, além de nossa compreensão. O medo nos impede de ver além das circunstâncias imediatas. Ele nos faz olhar apenas para o problema e nos cegar para a solução que Deus já preparou.
A quietude, por outro lado, nos leva a descansar em Deus, reconhecendo que, mesmo diante do impossível, Ele está no controle. Quando escolhemos a quietude, ao invés de reagir com medo, estamos permitindo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. Essa confiança desafiadora quebra a crença comum de que precisamos controlar tudo ao nosso redor. Quando nos rendemos ao controle divino e optamos pela quietude, Deus age de formas que não podemos planejar ou prever. O medo diz, você não pode, mas a fé em quietude responde, Deus pode. E Ele já está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos a solução à vista. Agora, pense na última vez que o medo tentou dominar seu coração. Como você reagiu? Se tivesse parado e se aquietado diante de Deus, será que poderia ter experimentado a sua paz em vez de ceder à ansiedade? A quietude, com fé, quebra o poder do medo e nos traz a segurança de que Deus sempre tem a resposta, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Se você está pronto para deixar o medo de lado e confiar mais profundamente em Deus, escreva nos comentários: Senhor, minha fé é maior que o meu medo. Essa confissão fortalece sua fé e ajuda a mover montanhas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se para continuar recebendo mensagens que trazem paz e confiança. A quietude não só traz a paz, mas também a cura. Quando a mulher com fluxo de sangue se aproximou de Jesus, ela não fez um alarde. Ela não tentou controlar a situação, ela simplesmente se aproximou com fé. Em Marcos 5, vemos que a cura não veio por uma ação frenética, mas pela quietude de um coração confiante na misericórdia de Deus. A mulher acreditava que ao tocar em Jesus, ela seria curada. Sua fé silenciosa foi suficiente para liberar o poder curador de Cristo. Da mesma forma, no episódio de Atos 3, vemos o homem coxo sendo curado. Ele não estava lutando contra sua condição, mas esperando pacientemente. Quando Pedro se aproximou e com fé declarou: em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. A cura veio de maneira imediata e sobrenatural. O homem não fez nada para merecer, exceto esperar pela intervenção de Deus. O poder da cura foi liberado através da fé silenciosa, que confiou no poder divino. Esses encontros não são apenas histórias antigas, são exemplos vivos de como a quietude e a confiança em Deus liberam curas que superam a lógica humana. Quando paramos de lutar sozinhos e entregamos nossas necessidades a Deus, Ele entra com sua cura e restauração de uma forma que ninguém poderia prever. Isso quebra a crença de que precisamos agir o tempo todo para ver milagres. Às vezes, a cura vem quando paramos e permitimos que Deus faça o que somente Ele pode fazer. Agora reflita: qual área da sua vida precisa de cura? Você tem esperado pacientemente, confiando que Deus fará o milagre, ou tem tentado fazer tudo por conta própria? Às vezes, o simples ato de esperar na presença de Deus é tudo o que precisamos para receber a cura. A quietude e a fé transformam o impossível em possível. Se você acredita que Deus tem uma cura para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, libere sua cura sobre minha vida. Esse ato de fé abre o caminho para a intervenção divina. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para continuar recebendo essas poderosas mensagens de fé e cura. Aquietar-se é também remover tudo o que nos distrai da presença de Deus. Em Marcos 5, vemos um exemplo claro disso. Quando Jesus foi chamado para ressuscitar a filha de Jairo, ele ordenou que todos os presentes se retirassem da casa. Por quê? Porque o ambiente de dúvida e medo não poderia permitir o milagre. Jesus sabia que a quietude e a fé eram essenciais para liberar a intervenção divina.
Ele pediu para que o ruído fosse removido, para que o poder de Deus fosse revelado de forma pura e clara. Às vezes, nosso maior obstáculo para ver o milagre acontecer é o excesso de barulho. As vozes ao nosso redor que duvidam, que falam de medo, que alimentam a ansiedade. Mas assim como Jesus afastou a multidão e entrou no ambiente de fé, Deus nos convida a afastar o que nos distrai e criar um espaço silencioso onde podemos ouvi-lo claramente e ver sua ação acontecer. O milagre não é apenas algo que acontece de repente. Muitas vezes, ele começa no silêncio, no espaço onde Deus pode trabalhar sem interferências externas. Remover o ruído também significa silenciar os pensamentos negativos e as vozes de dúvida dentro de nós. O mundo nos bombardeia com incertezas, mas quando nos aquietamos e voltamos nossa atenção para Deus, começamos a perceber que Ele já está movendo as coisas a nosso favor, mesmo que não possamos ver. A quietude é um campo fértil onde Deus pode plantar sua revelação e agir de maneira poderosa. Agora, pense sobre isso. Que ruídos você precisa remover da sua vida para ver Deus agir de maneira mais clara e direta? O que está te distraindo e impedindo você de ver o milagre acontecer? Quando criamos esse espaço de silêncio e confiança, Deus se revela de maneiras que superam nossas expectativas. Se você está pronto para remover o ruído e se concentrar naquilo que Deus tem para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, me ajude a silenciar tudo o que me distrai de Ti. Essa oração de rendição cria um ambiente propício para a intervenção divina. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para mais vídeos que te ajudam a encontrar a clareza de Deus na sua vida. Aquietar-se diante de Deus é como uma semente plantada no solo. À primeira vista, não parece haver nada acontecendo. O solo está silencioso, a semente está escondida e não há sinais visíveis de crescimento. Mas sob a superfície, a transformação já está em andamento. A quietude representa esse processo invisível, onde Deus trabalha silenciosamente em nossos corações, preparando-nos para um crescimento espiritual que só será revelado no tempo certo. Assim como uma semente precisa de tempo e paciência para crescer, nossa fé também se desenvolve lentamente, muitas vezes sem que possamos perceber. Quando plantamos nossas orações e nossa confiança em Deus, Ele começa a trabalhar em nossa vida, moldando-nos e nos fortalecendo. Não importa que não vejamos resultados imediatos. O crescimento espiritual acontece no silêncio, na espera, na confiança em que Deus está fazendo algo que ainda não podemos ver. Isso é fé estratégica. Essa analogia nos ensina que o crescimento verdadeiro, seja espiritual ou pessoal, não acontece de forma superficial ou apressada. Às vezes, o maior milagre de todos é a transformação invisível que Deus realiza em nosso interior, enquanto esperamos pacientemente. Ele está preparando o solo de nossos corações para algo grandioso, mesmo que o mundo ao nosso redor continue a agitar-se. Quando o tempo de Deus chega, o que Ele fez em silêncio será revelado em frutos abundantes. Agora pense sobre isso. Qual área da sua vida está sendo trabalhada silenciosamente por Deus? O que você não vê, mas Deus está fazendo crescer em você. Permita-se confiar nesse processo invisível. À medida que você se aquieta, Deus prepara um grande milagre em sua vida, um crescimento que será visível no tempo certo. Se você está pronto para permitir que Deus faça crescer o que Ele começou em você, escreva nos comentários: Senhor, planto minha confiança em Ti. Isso é um passo de fé para acreditar que, mesmo no silêncio, Deus está fazendo algo novo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para mais mensagens que ajudarão a fortalecer sua caminhada de fé.
Agora que você aprendeu como a quietude não é apenas descanso, mas uma estratégia divina para permitir que Deus atue em sua vida, é hora de aplicar esse conhecimento. Quietude não significa inatividade, mas sim uma confiança profunda em Deus, sabendo que Ele já está trabalhando, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Essa confiança nos permite viver em paz, mesmo nos momentos mais turbulentos, sabendo que Deus está no controle e que Ele vai fazer algo grandioso em nossas vidas, no tempo certo. A quietude prepara o solo do seu coração, permitindo que Deus plante em você sementes de fé, esperança e transformação. Mas para que essas sementes cresçam e floresçam, você precisa confiar no processo e deixar que Deus opere em silêncio. Às vezes, os maiores milagres começam nas partes mais profundas de nosso ser, onde não há visibilidade, mas onde Deus está cultivando algo grandioso. Eu quero desafiar você agora. O que você precisa entregar a Deus para que Ele faça crescer em sua vida? Onde você precisa permitir que Deus silenciosamente prepare seu coração para o que está por vir? Quando você se aquieta e permite que Deus trabalhe, Ele traz frutos que vão transformar sua vida e os outros ao seu redor. Se você está pronto para viver essa transformação, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti para o meu crescimento. E se esse vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar recebendo mais mensagens de esperança, fé e transformação.